Boa noite. Fala alto e fala perto. Eu super recebo a palavra do Senhor. E hoje, inclusive, quando eu estava tomando banho, conversando com o Senhor sobre o nosso culto, e aí nós temos uma palavra sobre 100 mil pessoas. Engraçado que o Espírito Santo veio e falou assim que nós somos uma igreja totalmente improvável para que isso aconteça, mas não é por nós, é por Ele. E aí a palavra era: nós temos que entrar num lugar de entender que iremos dizimar a população de Curitiba. Mas nós precisamos já ter essa mentalidade. Essa mentalidade precisa começar a fazer parte de nós. Porque se nós olharmos as nossas circunstâncias, parece que essa palavra não vai se cumprir. E todas as vezes que nós recebemos uma palavra que está relacionada a números, a nossa circunstância começa a bater na nossa porta e dizer assim: isso não vai acontecer, né? Pegaram no espírito já? O que eu quero dizer? Então, o Senhor está dizendo para nós algumas coisas há alguns bons anos já. E nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de discernir essa voz e não caminhar por circunstâncias, não caminhar por vozes malignas, porque o diabo está o tempo todo falando também. Assim como o Pai está falando, o diabo também está falando e distorcendo, muitas vezes não é nem contando mentiras, mas distorcendo a verdade. E quando nós nos omitimos, nós deixamos de viver as promessas do Senhor. E tudo começa no nosso posicionamento. E semana passada nós falamos sobre discernir a voz de Deus. E eu queria continuar falando sobre isso. Essa semana entendi que o Senhor estava nos movendo para isso mesmo, sabe? Discernir a voz do Senhor e hospedar a presença dele. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. E o texto base está lá em 1 Samuel 3, do versículo 1 ao 10, diz assim: o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Queria que vocês prestassem atenção aqui no verso 2, que diz: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, e no versículo 3, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Fixem nesse versículo. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem na terceira vez.
isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Hoje nós temos 2 pontos. E 2 pontos grandes que eu entendo que são importantes para o nosso tempo e, ao mesmo tempo, traz o ensino daquilo que eu pedi para vocês enfatizarem aqui. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês está relacionado quanto a presença se torna comum. Então, ali, engraçado que o Senhor chamou Samuel algumas vezes. E ele estava junto com Samuel. E todas as vezes que Samuel ia até Eli, ele dizia o quê? Eu não te chamei. E eu creio que quando a presença se torna comum para nós, muitas vezes Deus está nos chamando. E sabe o que nós fazemos? O que nós fazemos? Será? A dúvida é algo que o inimigo sempre planta em nós para a gente dizer assim: será que foi Deus? Mesmo que nós somos uma igreja. Quinta-feira no discipulado nós falamos que nós somos uma igreja que desde as crianças sabem reconhecer a voz de Deus. Até aquele que chegou para visitar. Parece que ele é ativado. Quando ele entra naquele portão, ele é ativado para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós estamos acostumados com esse nível de presença. Sabe o que nós fazemos? Ignoramos a voz dele. E existe um perigo em ignorar a presença dele. Porque nós paramos de discernir o que ele está falando, nós paramos de obedecer o que ele está falando, nós paramos de entrar no lugar de comando, sabe? Quando a voz de Deus já não mais é esse comando, assim como os nossos filhos, quando a gente dá um comando e eles falam: eu vou fazer o que eu quero. É mais ou menos isso que acontece conosco. Nós vamos caminhando por lugares que não representam a presença. Nós vamos caminhando por lugares, mesmo estando dentro, submersos, num lugar onde a presença é palpável. Nós somos uma igreja barulhenta e quando Deus chega de mansinho, a gente fala assim: parece que o Espírito Santo não esteve hoje nos visitando. Esse é um dos perigos, sabe? Porque Deus nem sempre vai se manifestar no barulho, assim como Deus nem sempre vai se manifestar no silêncio. Deus se manifesta da maneira que Ele quer e nós precisamos aprender a honrar essa presença. Nós precisamos caminhar com os nossos ouvidos aguçados, entendendo a importância de obedecer o chamado do Senhor. Mas muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Ignoramos. Geralmente, quando é para a gente receber um alinhamento, uma correção, ou quando a gente precisa dar uma resposta, sabe? Algo que muitas vezes aqui no momento do louvor, no momento da adoração, a Ellen e o Kleber estão dizendo assim: nós precisamos corresponder a essa presença. E muitas vezes a igreja está distraída. Sabe por quê?
Porque nós não estamos obedecendo ao chamado dele. Às vezes, lá na nossa casa, Deus está dizendo assim, tira 10 minutos e vem ficar comigo. E a gente fala assim, mas Deus, eu tenho tantas coisas para fazer. Eu tenho louça para lavar, eu tenho relatório para entregar, eu tenho filho para disciplinar. Nós estamos distraídos diante da presença do Rei. Nós ignoramos aquilo que Ele está falando. Às vezes o Senhor está falando assim, só cumpre o que está escrito lá. Nem isso nós fazemos. Outra área que nós somos desobedientes. A maioria. Não vou me colocar nesse bolo, tá? Não porque eu estou falando, mas essa é uma mensagem para todos nós. Finanças. Não precisa Deus falar para você cumprir o que está escrito aqui. Ele já falou. Ele já falou. Muitas vezes sonegamos o dinheiro que não é nosso. Pegamos um dinheiro que não é nosso. Porque nós temos contas a pagar. Nós temos dificuldades. Nós temos que comprar uma roupa nova. E muitas vezes estamos dando desculpas para aquilo que deveria se chamar indesculpável. Mas sabe o que acontece nos dias de hoje? Ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar que quando eu não faço aquilo que eu sei que é para fazer, por exemplo, nas finanças, é roubo. E na lei natural, quando nós roubamos, nós somos presos. E muitas vezes, o povo de Deus, os filhos que se dizem filhos, estão roubando dele. E não estão nem aí pelas consequências. Sabe por quê? Vão falar, eu não vou ser preso. Mas não sabe porque vive uma vida aquém do que deveria estar vivendo. Não se prega mais isso, porque aí Jesus já pagou tudo! Tetelestai! E entramos na hipergraça. Jesus de fato pagou tudo. Foi sacrifício vivo em nosso lugar. Mas e o nosso posicionamento diante do Senhor? Eu não sei vocês, mas eu não tenho coragem de chegar aqui e falar para vocês coisas que eu não vi. Porque eu fiz um dia uma aliança com o Senhor. Falei, eu nunca vou pegar um microfone ou vou sentar num lugar para contar mentira. Eu não posso cobrar do outro algo que eu não vivo. Isso é hipocrisia. E nós, como igreja, precisamos andar como filhos maduros. Deus, mas vai faltar R$10? Não vai faltar. Sabe por quê? Porque existe uma promessa. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, não para dar carteirada nos outros e dizer eu sou mais teológica ou menos teológica que o outro, nós vamos tendo encontros com Deus através da palavra. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra dele, é como se Deus estivesse falando assim, filho, você está vendo que o pai está dando todo um protocolo? A Bíblia é como um protocolo, sabe? Aqueles que gostam de protocolo, gostam de seguir o passo a passo. Leia Antigo e Novo Testamento e você vai ver que a Bíblia vai te dando um norte daquilo que nós, como filhos, precisamos fazer para discernir a voz dele. E eu já nem sei mais aqui onde que eu estava no meu esposo, mas eu sei que assim, ó, quem hospeda a presença não vive de visita espiritual, vive de comunhão diária. Sabe o que hoje a gente quer? Essas visitas. E aí a gente está dando uma mensagem. Quando a gente quer viver de visita, todo
aqui já receberam uma visita em casa, provavelmente. Aquela visita vai e fica um pouco na sua casa, e daqui a pouco ela vai embora, ou ela fica por uns dias e ela vai embora. E é tudo muito maravilhoso quando tem visita em casa, não é? A mesa é sempre posta. O melhor prato. Os talheres dourados, talvez. Não sei, né? Depende do gosto de cada um. Mas e no dia a dia, como é que é a mesa? Será que se a toalha branquinha lá, o filho derrubar o suco, o que será que acontece? Suco de uva, tinto, integral. O que acontece nesse dia? Porque aquelas pessoas não são uma visita. Aquelas pessoas são do teu convívio. E ali é revelado o nosso caráter, é revelado os nossos ouvidos, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito está sendo completamente revelado naquela mesa. E como nós temos feito com o Espírito Santo? Alguns separam o Espírito Santo como se fosse o legal, né? E eu não preciso honrar a presença do Espírito Santo, porque afinal de contas é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, que habita dentro de mim e de você. Se você reconheceu Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo habita em mim e em você. E parece-me muitas vezes que nós não temos o Espírito Santo pelas nossas atitudes. Todas as vezes, há muitos anos, eu faço essa pergunta. São muitos anos. Perguntando para as mulheres, vocês têm noção de quem vocês carregam? E elas respondem sim. E eu respondo, não tenho noção. Porque se você tivesse, você estaria muito empolgado. Porque quando vem uma visita na nossa casa, a gente não fica muito empolgado. Mas quando a gente tem a presença do Pai, nós ficamos nos comportando como se fosse qualquer pessoa. E nós deveríamos estar dizendo, sabe o quê? Pai, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu seja? Quem eu sou para o Senhor? Porque eu quero manifestar a verdade do Senhor sobre a vida de outras pessoas que não te conhecem. Eu quero ser transformada. Eu quero ser aquilo que você sonhou, que a tua palavra diz. Antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, o Senhor já sonhava, o Senhor já tinha formado, o Senhor já tinha feito tudo. Ele já tinha dado uma identidade para nós. E aí, no meio da nossa caminhada, nós vamos vivendo traumas, experiências negativas, circunstâncias ruins, e isso nos molda a nos enxergar como o diabo diz que nós somos. Nós nos olhamos na frente do espelho, muitos não têm coragem de parar na frente do espelho e olhar e falar quem eu sou para o Senhor. E eu estou falando para vocês com propriedade isso. Esse dado de que a maioria das pessoas não para se olhar na frente do espelho e dizer assim, quem eu sou para o Senhor. O que o Senhor sonhou comigo? O que o Senhor quer que eu coopere contigo para que pessoas entendam o que é honrar, o que é ouvir a tua voz, o que é discernir o que o Senhor está falando e como é hospedar a sua presença. Porque quem hospeda a presença e vive aquém daquilo que Deus tem para nós, está com discernimento fora dos eixos. E aí a gente precisa dar passos atrás e a gente precisa voltar lá do zero. E precisamos aprender a discernir. Quem está falando com você? É o Espírito Santo? É o diabo? É você mesmo? Por que você ainda não está andando
conforme a orientação do Senhor? Por que você ainda não aprendeu como discernir essa voz, que nós falamos semana passada? E eu até fiz uma brincadeira, mas não é brincadeira. A Ellen tem um curso sobre como reconhecer a voz do Espírito Santo. Faça esse curso e ali você vai ter dicas práticas para o dia a dia. Porque às vezes é uma mentira que está nos paralisando. Às vezes é uma mentira a respeito de nós. Eu não preciso disso, eu não preciso passar por esse processo, eu não quero, eu não vou fazer porque Deus ainda não falou comigo. Às vezes a gente só precisa ler a palavra, né? Lá está escrito tudo. Mas eu falei semana passada também que tem um dado que é mundial, que somente 1% da população do mundo lê a Bíblia todos os dias. E 15% lê a Bíblia. Do mundo, não é de Curitiba. Então, quando você vê que Eli, que era o cara que estava ensinando Samuel, que era o sacerdote que estava ensinando o menino a ser um profeta, ele não estava mais reconhecendo essa voz. E hoje o convite dessa noite é: você quer ser como Eli ou como Samuel? Ele via tudo o que estava acontecendo de errado, mas não corrigia. A casa dele se perdeu. E quando nós não entramos no alinhamento, quando nós não corrigimos a nossa vida em primeiro lugar, nós temos um risco muito grande de cometer a mesma coisa que ele. E tem palavras, quando a gente vai estudando a palavra, tem coisas que parece que entra cortando, sabe? Como uma faca que vai cortando a nossa alma. E a palavra, ela é assim mesmo. Sabe? Mas o Evangelho tem se deturpado. Muitos têm deturpado aquilo que a palavra de Deus fala, nos ensina. E nós não vamos ser. Nós temos uma palavra sobre a igreja, sobre essa igreja, que nós somos os remanescentes. E ainda tem poucos remanescentes, mas sempre vai ter remanescente. E eu não sei vocês, mas eu quero continuar sendo o remanescente de Deus. Aquele que não tem medo de falar as verdades e perder like. Aquele que não tem medo de falar as verdades e ser cancelado. E eu não estou falando cancelado no Instagram, mas pode ser que seja também. Pode ser que você seja cancelado na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família. Às vezes o teu pai, a tua mãe que não conhece Jesus vai dizer, sabe o quê? Por que se você vive tanto dentro da igreja? Por que você faz tantas coisas? Por quê? Por quê? Por quê? Onde tem mães chorando e implorando, com a cabeça no pó, dizendo, Deus, resgata meus filhos que estão nas drogas. E por outro lado temos mães que estão dizendo e achando ruim que os filhos estão enfiados dentro da igreja. Eu já ouvi mães dizerem assim, eu preferia quando meus filhos estavam na rave do que quando eles foram para a igreja. Fizeram uma lavagem cerebral naquele menino. E agora ele não é mais manipulado por uma mãe que é narcisista. Lembre-se que hospedar a presença é honrar o que o Senhor está fazendo. E qual é o nosso papel? Perguntar para o Senhor, eu estou mesmo discernindo a sua voz para te honrar?
Eu estou mesmo discernindo a sua voz a ponto de te honrar, te hospedar como um rei? Como será nós trataremos um rei? Visto que não é comum na nossa cultura. Mas quando a gente vê pessoas que são autoridades, pessoas importantes, como é que a gente trata essas pessoas? Quando a gente vê, vamos para o nosso dia a dia na empresa, como é que a gente trata o nosso chefe? De qualquer maneira? Não, né? Porque senão perde o emprego. Né? E aí com Jesus não perde, né? Não perde. E aí eu trato Jesus, eu trato a presença desse Pai, de qualquer maneira. Como se ele fosse, deixa a vida me levar, a vida leva eu, então... Permanecer firme no que Deus falou. Esse é o ponto 2. Deus chama Samuel e coloca diante de uma palavra difícil. Uma palavra de juízo sobre Eli, o homem que o criava. Samuel poderia fugir, se calar ou ignorar, mas ele permaneceu fiel à voz que ouviu. Ele sustentou o que Deus disse, mesmo sendo desafiador. A voz de Deus não vem para te entreter, vem para te alinhar. Muitas das vezes a gente quer a voz, quer ouvir uma palavra profética, não para alinhar a gente. A gente quer ouvir a voz de Deus não para nos alinhar. A gente quer ouvir uma palavra como se fosse adivinhação. Como se fosse um tarô. Na maioria das vezes, a gente não quer uma palavra, é tempo de você voltar para o secreto. Aquela música do Já Voltei para o Quarto, eu deixo tudo, os meus planos, só para você ficar. Se você recebe uma palavra dessa e diz, está amarrado. Eu quero os números da Mega Sena. Quem não quer? Até eu que sou boba, quero. Quando é uma palavra que diz você é uma florzinha de Jesus, nossa, essa palavra é maravilhosa. Quem não quer ouvir que é florzinha de Jesus? Ou cravinho? Mas quando nós recebemos uma palavra de alinhamento, eu não sei você, mas muitas vezes Deus está falando conosco e a gente faz, sabe o quê? Vou até fazer de conta que não ouvi. Foi puxada a palavra. Quem nunca recebeu uma palavra assim? Eu não estou falando palavra profética, agora eu estou falando o Senhor falando com você. E aí você fingindo demência, ele fala, não filho, eu estou falando com você mesmo. Porque a gente banalizou tanto a voz de Deus, que a gente pensa que ele só vai ficar falando como se a gente fosse um bando de retardado. Sabe aquele personagem roxo dos desenhos? O Barney. A gente fica assim, né? Eu vi um menino uma vez pregando sobre isso, ele falou, às vezes a gente faz que nem o Barney. Por quê? Omissão. Deus já falou, refalou, trifalou, quadrifalou. E a gente será que Deus falou comigo mesmo? Será que foi o Senhor? Ah, não, Deus não corrige. A Bíblia fala que o pai corrige o filho porque ele ele nos ama. Gente, eu estou o dia inteiro corrigindo os meus filhos. O dia inteiro.
que não sentou direito na mesa, que não fez daquele jeito, que era coisa de disso, e Mães chatas formam filhos educados e saudáveis. Mães chatas, peguem a chave. Então quer dizer que Deus é chato? Não, Deus não é chato, porque a palavra diz o quê? Que Deus é amor, Deus é bom, isso faz parte da natureza dele. Só que sabe o que a gente faz com a palavra bondade de Deus? A gente acha que Deus é bom segundo a nossa ótica. Então, se o meu parente morreu, Deus não é bom. Mas no mesmo dia, no mesmo momento, alguém paria um filho. E aí Deus é bom para aquela pessoa. Mas para aquele que teve um parente morto, Deus não é bom. Está vendo como é a inconstância de nós? Então nós olhamos Deus sob a nossa ótica. E aí, o que isso tem a ver com permanecer? Porque nós não permanecemos firmes no que Deus falou. Porque quando Ele libera uma palavra, o que eu falo toda vez que eu prego? Quando Deus libera uma palavra, no outro dia vai acontecer tudo ao contrário. Sabe por quê? Porque o inimigo quer deturpar a voz de Deus, quer nos confundir. E aí você recebeu uma palavra que você vai ser um pai com muitos filhos. E aí você casa com uma mulher que não pode engravidar. Não é isso que acontece? E aí você recebe uma palavra que você vai ser milionário e vai ser financiador do reino. E aí no outro dia você perde o emprego. Nossa. É mais ou menos assim, não é assim? Eu estou recebendo 100 mil, viu? Eu estou em pé com essa palavra. Amém. Alguém sabe aqui qual é a palavra? Amém. Mas aos nossos olhos não parece Deus ser bom. E quando nós temos que permanecer firme na bondade, hospedando a presença dele, firmando o nosso olhar nele, na palavra. Sabe que é um conjunto? Palavra e presença, palavra e presença. E aí nós começamos a experimentar um novo nível de presença, um novo nível. E quando nós estamos aprofundados nesse mar, nesse rio, nessas águas, a gente para e pensa, eu não arranhei nem a superfície ainda. Mas quando nós estamos indo para esse lugar, muitas vezes nos ensoberbecemos e achamos que somos melhores que os outros. Não estamos permanecendo firmes. Estamos só com aquele orgulho religioso, achando que somos melhores que os outros. Muitos querem ouvir Deus falar, mas poucos querem permanecer firmes no que Ele disse. E se nós formos sinceros o bastante e nós refletirmos sobre isso, a gente quer ouvir muita coisa, mas a gente não quer permanecer, porque dá trabalho. Dá trabalho, cansa. É cansativo. E sabe que hoje, quando eu estava conversando com Deus e que eu estava ali no chuveiro, que eu falei para vocês que Ele me trouxe essa palavra sobre dizimar a população de Curitiba, eu fiquei lembrando dos desafios que Deus nos disse há quase 20 anos juntos, eu e o Kleber. Tantas coisas Deus falou e foi tão cansativo que tinha dias que dava vontade de desistir. E sabe que esses dias nós estávamos à mesa e nós estávamos conversando sobre o
o que Deus está fazendo no nosso meio como igreja hoje. E o que Ele está forjando em mim e no Kleber para permanecer, para viver as promessas que Ele nos disse que faria sobre essa casa e sobre essa cidade. E eu sei que daqui a uns anos nós vamos ter um testemunho para contar da dificuldade do crescimento dessa igreja. Porque eu sei qual é a dificuldade. Eu, meu marido e as pessoas que começaram a se envolver como líderes dessa casa sabem a dificuldade do que é manter uma casa financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. É só quem vive na pele que sabe. E eu sei que daqui a alguns anos eu vou fazer essa mesma ministração. A mesma. Porque eu sou aquela que escreve os esboços da pregação mesmo que eu não use. Mas eu escrevo com datas, inclusive. Para poder contar para muitas pessoas. Assim como eu conto a dificuldade que foram os meus partos, a dificuldade que foi plantar uma igreja dentro da sala da minha casa, a dificuldade de passar fome, a dificuldade de abandonar tudo para seguir Jesus. Hoje eu conto esses testemunhos para vocês. Mas daqui a uns anos, outras pessoas que não estão hoje e não estiveram lá na fundação vão ouvir o testemunho do que é ministrar para 1, 2, 10, 30, 40, 50. Sabe que antes, quando a gente é imaturo no relacionamento com Deus, a gente recebe uma palavra e a gente acha que no outro dia nós vamos viver aquela palavra. Há anos atrás, quando eu e o Kleber recebíamos palavras de como seria essa igreja, eu não imaginava que a igreja ia começar na sala da minha casa. Ainda mais que eu vim de um contexto de igreja grande. E sabe que hoje o que eu mais valorizo é poder ter poucos, mas que realmente estão dispostos a viver aquilo que o Pai tem entregue nas nossas mãos. Porque Ele tem entregue o que é mais precioso, que é a presença dEle. Tem muitos lugares que tem estruturas gigantescas e nós vamos chegar lá em nome de Jesus, porque eu não sou contra a estrutura. Quem me conhece sabe o quanto eu prezo por excelência. Quem me conhece sabe que eu gosto das coisas organizadas, bonita, arrumada, mas isso não pode nos desfocar. Isso não pode nos tirar daquilo que o Senhor tem nos chamado. Há 3 domingos atrás, o Belf estava aqui e ele disse assim: pode ser que essa igreja não se torne uma igreja poderosa. E ele falou poderosa não no sentido do poder de Deus, mas essa igreja, ela carrega algo muito precioso, que é a presença do Pai. Pessoas que chegaram ontem dizem assim: eu nunca tive um processo tão acelerado. Tem gente que chegou com o bonde andando e sentou na janela.
E eu sempre dizia isso quando a gente se reunia lá em casa. Tem gente que vai chegar com o bonde andando e vai sentar na janela. E quem está aqui ou vai embora ou vai ficar a vida inteira falando: parece que eu não faço parte. Mas porque não entendeu o peso da presença de Deus. Nós deveríamos ter zelo. Porque se a presença de Deus não é o que é o foco principal, você está ouvindo vozes que não são dele. Na maioria das vezes nós entramos em lugares e focamos e damos um hiperfoco na nossa dor, sabe? Como se nós fôssemos o único problema do mundo. E às vezes só o que está faltando é regular o aparelhinho. A prova de que você ouviu Deus é a obediência diante das circunstâncias. Quem realmente discerniu a voz do Senhor não negocia o que ouviu. Às vezes Deus está falando para você: você tem R$10 na conta. Dá. E você fica preso no R$10. Esse R$10 vai me manter vivo até o final do mês. E aí, sabe o que você deixa de experimentar? Sabe o quê? Abundância. Sabe por quê? Porque a escassez faz isso. A escassez diz para você: não vai dar. Eu tenho que me apegar aos R$10 que eu tenho. É ele que vai me sustentar. Ou aí, por outro lado, eu vejo pessoas falando: nossa, quando eu ganhava R$500 era fácil dizimar, eu dava 50. O que é 50, né? Mas agora que eu ganho 10 é difícil da mim. A igreja vai roubar de mim. Isso daí é dinheiro para pastor. São tudo ladrão. Isso é o que as pessoas falam. Então, se você não está disposto a abrir mão de R$10, 50 ou 1.000, e você diz, sabe o quê? Eu quero ser financiador do reino. Quando eu ganhar 1 milhão, quando eu ganhar 500 mil, eu vou abençoar as pessoas, eu vou abençoar a igreja, eu vou perguntar o que precisa. Mas às vezes tem pessoas do teu lado, dentro da igreja, que estão passando necessidade hoje, e você tem como ajudar, trazendo 1 quilo de alimento. Não, a igreja vai roubar de mim. A circunstância está dizendo o quê? Que você não tem, mas a prova de que você ouviu Deus é a obediência diante da circunstância. E quando Deus está te chamando para dar passos de fé, está dizendo: vem, só vem. Você precisa de algodão molhado, você precisa de 75 profetas virem falar que ele falou aquilo há 75 anos atrás para você. Obediência radical. Obediência radical é, sabe o quê? Deus falou, ter falado, eu vou fazer e acabou. Eu não vou pensar, calcular, eu não sou contador. Salvem os contadores, eles podem calcular.
começa a pedir. Se Deus falou aqui, eu obedeço se Ele fizer isso. Se. Isso não é obedecer. Sempre que você está vivendo uma dificuldade, você toca naquilo que não é para você tocar. E aí você não sabe por que você vive o que você está vivendo. Mas afinal de contas já está tudo pago. Né? Então se a gente sair cometendo crime por aí, não vamos ser presos porque está tudo pago. Vamos tirar os marginais das cadeias. Que tal? Nós precisamos ser honestos, não perfeitos. Nós precisamos dizer, não, eu preciso me arrepender. E sabe que há dias eu venho sentindo isso. Nós precisamos nos arrepender como igreja. E eu não estou falando somente da nossa igreja, mas como igreja brasileira. Sabe? E a visão que o Senhor me deu hoje foi um fogo que estava consumindo as águas. E isso não acontece, né? Quando a gente vai pesquisar lá e vai ver que o fogo ele fica sobre a água, porque tem alguma substância inflamável que estava sobre aquela água, mas não vindo de baixo. Por quê? A água, o fogo não vai ficar, não vai vir das águas. E quando eu comecei a perguntar para o Espírito Santo qual é a mensagem que ele queria trazer para nós, como igreja, era que a água parada apodrece. E se nós ficarmos parados, nós vamos apodrecer espiritualmente. E o fogo, ele vem para queimar toda a impureza e tudo aquilo que não combina com a identidade que Deus nos deu. Você tem uma identidade. E por conta dos traumas, experiências e circunstâncias negativas, você foi se moldando a isso. Mas não caminhando naquilo que o Senhor te entregou antes de você ser formado no ventre da sua mãe. E aí talvez você viveu em lares disfuncionais, insalubres até. E isso foi forjando, formando uma identidade que não é a identidade celestial que o Senhor deu para você. E nessa noite eu quero te convidar para entrar nesse rio, deixar que o Espírito Santo te mova e que você não deixe que as águas apodreçam, mas que elas sejam rios de água viva. E que o fogo que vem, o fogo é o único elemento que é capaz de alterar aquele produto. Então eu queria te convidar nessa noite a pedir para o Senhor afinar o seu ouvido para quem ouve, para aguçar as tuas emoções para aqueles que sentem, para que aqueles que percebem ou sabem estejam ainda mais ligados nos insights que vêm, e para aqueles que veem que os teus olhos não estejam corrompidos pelas trevas, pelas lentes da rejeição, do abandono, do medo, e para aqueles que querem se aprofundar ainda mais e aprender a discernir, ouvir a voz de Deus, hospedar a presença dele, entendendo que ele fala dessas maneiras, mas ele fala de outras maneiras também. E que você comece a entregar os teus sentidos, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito totalmente rendido ao Senhor.
deixe que o fogo consumidor comece a consumir aquilo que não combina com você, que não combina com o reino de Deus. E que você se torne cada vez mais parecido com Cristo e que você corresponda à presença do Pai. Que você queira dar esse passo nessa noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos e comece a se concentrar. Fala, Senhor. Diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu filho ouve o teu chamado, a tua instrução. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. Fala porque eu quero ouvir a tua voz. Não seja aquele que só escuta, mas queira ser aquele que discerne e decide, escolhe deliberadamente obedecer ao chamado do Senhor. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração de Samuéis. Quem crê comigo? Homens e mulheres que não se acostumam com o sagrado, que hospedam a presença e permanecem fiéis à voz de Deus. Assim como o Senhor estava com Samuel, em nenhuma das suas palavras caiu por terra, assim seja conosco. Que nós sejamos uma geração de homens e mulheres que não se perderam, de homens e mulheres que estão completamente rendidos ao chamado do Senhor, de homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes que ouvem o chamado e a instrução do Senhor e não têm medo de ir além. De homens e mulheres que querem ser consumidos por esse fogo que vem e tira tudo que não combina com o Pai e por consequência não combina conosco. Que nós sejamos aqueles que vão levar a verdade do Senhor sobre outras casas, sobre outras famílias, e que nós sejamos aqueles remanescentes, que nós sejamos aqueles que veem homens e mulheres perdidos e através das nossas vidas nós transformamos uma cidade, nós transformamos um bairro, nós transformamos uma nação. Eu creio que está na hora de nós nos levantarmos, e eu queria, como um ato profético, que você se levante, que você fique em pé e que você comece a declarar: Senhor, eu estou aqui e eu quero ver o teu reino avançando através da minha vida. Eu quero ser completamente transformado. Eu quero ser imagem e semelhança de Cristo, para que o teu reino seja estabelecido nesse bairro, nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nessa nação. E que ao invés de nós darmos desculpas, nós sejamos aqueles que dizem: pode contar comigo, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala comigo e eu quero te obedecer. Nós queremos que famílias sejam impactadas. Nós queremos que crianças que estão perdidas já nas drogas, na prostituição, sejam encontrados pelo Senhor através de mim, e que possam acessar uma pureza como nunca. Que o Senhor fale por mim: Senhor, mas eu não sou capaz. Mas é Ele que te dá capacidade. Que nós possamos ser uma igreja
que caminha avançando e não fica retraída, chorando, porque não aconteceu algo naquele dia esperado. Que nós saiamos do mimimi. Nós não somos crentes Nutella. Nós somos crente raiz. Nós somos filhos do Pai Altíssimo. E nós precisamos andar como príncipes e princesas do reino de Deus. E para caminhar dessa maneira, nós precisamos conhecer o Senhor, ouvir a sua voz, hospedar a sua presença, honrar a sua presença. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez o vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que tenho é teu, Cristo, tudo que sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que tenho é teu, Cristo, tudo que sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é tudo que tenho é teu, Cristo, tudo que sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu. Que tudo seja teu, Pai. Tudo. A começar, Deus, por nós. Não só o que nós temos, mas quem nós somos, Pai. Entregamos diante de Ti, Pai, a nossa vida 100% no Teu altar, Deus. Que nós possamos, Deus, mesmo no decorrer dos anos, Deus, queimar pela Tua presença, Senhor. Honrar aquilo que o Senhor está fazendo no pouco, Deus. Que nós tenhamos esse olhar, Jesus, de ser fiel no pouco que o Senhor nos deu, Senhor. E que nós possamos ir alcançando, Deus, lugares, espaço, mas entendendo, Senhor, que Tudo é teu, tudo é se não teu. somos fiéis no pouco,
Então conscientiza a tua igreja, eu creio que nós estamos em poucos. E todos que são membros dessa casa, porque o Senhor está nos alinhando. E o Senhor precisa nos alinhar muitas vezes. Para que quando essa casa estiver cheia, nós sejamos aqueles que são os remanescentes. E que não vão deixar que os demais se percam, mas que nós continuemos rendidos, entregues, famintos pela presença do Pai. Eu declaro nessa noite, nessa semana, Pai, encontros poderosos com a Tua presença. Eu declaro, Deus, que sim, é um tempo de avanço, Pai, mas para nós avançarmos, nós precisamos estar convictos de quem o Senhor é, Pai. De que o Senhor fala conosco e nós conseguimos entender e discernir Sua voz, Pai. Conscientiza o Teu povo, Deus, de que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Eu quero te convidar para vir todo mundo aqui na frente. Eu queria que você, como um ato de rendição mesmo ao Senhor, nós começássemos a dizer palavras de adoração ao Senhor.